O meia-atacante Lucas Ronier vem dando o que falar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O atleta, que possui 39 jogos e tem apenas 19 anos de idade, vem se destacando com a camisa do Coxa nessa temporada de 2024. Lances, características, números do jogador em 2024. Será que seria uma boa opção de mercado para o Vasco? É isso que você vai estar acompanhando comigo agora, aqui no canal. Então, galera, ele atua como meia atacante, mas também pode ser um jogador aí que vai cair ali mais pelas pontas. Tem 19 anos, é canhoto e possui aí 1,65 de altura. Nessa temporada de 2024, o atleta possui 39 jogos, 2.880 minutos em campo, 6 gols e 5 assistências. No total, ele vai ter aí 46 jogos, se você for contar aí os 7 jogos que ele atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a competição aí sub-20 da base. Algumas características relevantes que eu acho que poderia agregar aí, né, no Vasco, caso o atleta viesse aí, né, fosse realmente uma opção de mercado para o Vasco. É um jogador muito interessante, na minha opinião, apesar dele ser baixinho, mas ele tem uma coisa que me agrada muito, que ele é aquele canhoto que dribla para os dois lados, ou seja, não é aquele canhoto que sempre vai cortar para dentro, vai chutar no gol. Ele é muito imprevisível, ele pode puxar para o fundo, às vezes ele puxa para o meio e bate, às vezes ele leva a bola na linha de fundo e cruza de direita, e ele também utiliza muito das fintas, né? É quando você se movimenta, você dribla o adversário sem encostar na bola. Se você for observar, e a maioria dos dribles que ele faz é usando a finta, é um jogador muito ágil. E outra coisa também que eu achei interessante é que ele tem 49 dribles certos, 66 desarmes na Série B até aqui. A gente sabe que a Série B, a segunda divisão, é um campeonato muito físico, né? Inclusive, na minha opinião, é um campeonato mais físico que a Série A, porque a Série A tem sim o seu nível físico elevado, mas conta com um pouco mais de técnica ali, né? Jogadores mais refinados. A Série B é um campeonato muito mais físico, né? Tanto é que a gente viu aí que teve uma temporada que o Vasco nem conseguiu, né, subir, porque realmente o estilo de jogo é outro, os adversários jogam mais fechados, e o nível físico exige muito mais de todos os atletas da equipe. Ele também tem uma base de futsal muito notável, aí você vê que ele é um jogador que está sempre dando dribles curtos, está sempre conduzindo a bola ali com ela muito perto do pé, e ele também tem 72% de acertos em passes, além de um domínio orientado ali já buscando o drible, o que é o ponto mais forte aí do atleta. Mas esse ponto dos 66 desarmes no campeonato tá entre os melhores aí, né, da Série B. Foi uma coisa que me chamou mais atenção, porque é isso que falta no Vasco, né? A gente tem o Payet, tem o Coutinho, tem meios campistas ali que jogam muito bem com a bola no pé, mas não tem essa habilidade ali de voltar, de fazer essa recomposição, de roubar bolas, né? E geralmente eles ficam um pouco mais no campo de ataque, então justamente por isso os dois não podem jogar junto, porque eles não têm essa recomposição defensiva como característica deles, né? Mas isso varia de jogador para jogador. Não estou dizendo que esse atleta, o Lucas, ele seria titular no Vasco, mas poderia ser ali um alento, né? Ficar no banco ali seria um bom jogador para compor, um jogador jovem que poderia ir ganhando minutos aos poucos, né? Mostrando o seu potencial, mostrando o seu valor, e tem essa característica de ser um camisa 10 ali, um ponta direita que volta bastante ali para marcar. Me lembra muito o Maxime Domingues, que atua pela ponta também, mas a posição de origem dele é mais ali no meio de campo, como um meio atacante, um segundo volante, que também tem essa característica de intensidade, de roubar muitas bolas, de voltar ali para ajudar na defesa, né? E ajuda muito os laterais, né, nessa recomposição defensiva. Porém, uma coisa que poderia ser um empecilho é que ele renovou recentemente com o Coxa até 2027, e ele tem uma multa avaliada aí em 200 milhões de reais para o futebol brasileiro e de 60 milhões de euros para o exterior. Ou seja, a gente sabe a situação que o Vasco vem passando, né, financeira, então não sei se seria viável para o Vasco essa contratação em termos financeiros, né, porque não sabe se o clube vai ter dinheiro para fazer contratações desse escalão, ainda mais promessas, né. A gente pode lembrar aí que o Vasco contratou o Orelhano, né, também que teve um alto investimento e não deu retorno. Então é uma coisa a se pensar, mas é sim uma boa possibilidade, levando em consideração aí as lacunas, né, que o Vasco tem no elenco ali, tem no meio de campo, essa falta de um meia que tem essa criatividade, mas ao mesmo tempo possa dar esse poderio ofensivo para a equipe. Bang, 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 bang.
Come on, let's go really up. Down chillin' with the homies that'll really go. Got a bad chicken in it, what the going up? Better bring her up, while you looking like a stab. Put you in a car fight, like better get the up. Bought another round, cause you get a up. I'ma put you in the dirt, cause I ain't gonna find you a bad luck. Come on, let's go really up. Yo, come on, let's go really up. I'ma put you in the dirt, come on, let's go really up. Yo, come on, let's go really up. I'ma hit the dirt, come on, let's go really up. Yo, come on, let's go really up. I'ma put you in the dirt, come on, let's go really up. Yo, come on, let's go really up. I'ma hit the dirt, come on, let's go really up. With a bang, on go. But I just wanna hit the bar, just wanna be the best, I just wanna get up. I ain't never trusting anybody else in my love. Yo, I don't go, bitch, I just wanna go. You know I'm on the road, but you're making so much cash, I can't see the plug. Yeah, 0 to 100, you know I'm about to blow. John Cena, you better hide your fucking face. Use a motherfucker, days in every place. Use a fake, but you better get safe, cause I'm fitting here all late, cause I'm fitting here safe. In Tokyo, with an all green fit, no jacket. Shady your cars, but you know I'm fucking retro. If you wanna fucking take it to my bedroom, pop a fucking bean and I ain't talking pento. City lights, but you know I'm in a trance. She's a fucking toss, so I drop my pants. Made it got, she got all of my songs, so I took it to the bed. Yeah, let's go really hard. Yo, come on, let's go really hard. I'ma put you in the dirt, come on, let's go really hard. Yo, come on, let's go really hard. I'ma hit the fucking dirt, come on, let's go really hard. Yo, come on, let's go really hard. I'ma put you in the dirt, come on, let's go really hard. Yo, come on, let's go really hard. I'ma hit the fucking dirt, come on, let's go really hard. Mas é mais ou menos isso. Quero saber a opinião de vocês aí aqui nos comentários para saber o que vocês acharam do jogador, se o jogador poderia ser uma boa para o Vasco, se está muito caro, se não encaixaria no elenco, se ele é muito baixo, ou por outro fator aí que você acha que o jogador não combinaria, né, no elenco do Vasco. Mas na minha sincera opinião, é um jogador promissor, é um jogador que chegaria para somar, e dependendo, aí a gente sabe que ele sempre estipula um valor, sempre tem uma multa rescisória aí, e agora ele renovou o contrato, né, se valorizou ainda mais, porque tem interesse de outros grandes clubes brasileiros e clubes do exterior também, porque é um garoto que está em ascensão, é um jogador que tem muito potencial, mas eu acho que valeria a pena o investimento. E dependendo da conversa aí, se fosse para fazer uma mudança para a Série A, eu acredito que o Vasco conseguiria chegar aí a pagar um valor até um pouco menor, né? Ou fechar alguma coisa aí um pouco mais diferente, como pagar metade do valor e parcelar o resto, ou alguma coisa do tipo aí. E ia depender muito da vontade do jogador de vir para o Vasco, né? Tendo em mente aí que ele tem muita identificação com o Coxa, mas eu acho que é um jogador muito jovem que não negaria aí uma saída para um clube maior, ou para o exterior, ou para o Vasco também, e na minha opinião seria um reforço muito bom, que ia ajudar bastante, não chegaria para jogar, mas chegaria para somar bastante ali, principalmente nessa posição que o Vasco tem essa carência, né, de um jogador que volte mais para marcar, que ajude mais o sistema defensivo, e eu acho que ele poderia cumprir esse papel, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aqui no canal. O Vasco é para quem acredita, como sempre, é só o começo, e eu vejo vocês aí no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Tamo junto, até uma próxima.